O autor se chama Paulo Portinho, o texto é de 11 de maio, como disse a Vera, texto publicado no Facebook e, portanto, de quase uma semana atrás. É evidente que ele tem um ânimo revolucionário, como tenho falado aqui. A inviabilidade do governo porque sequestrado pelo establishment, um governo que não faz toma lá da cá, de modo que é intratável lidar com esse sistema, e a única solução é a ruptura, é a revolução. Esse é o ânimo desse texto, que é o ânimo bolsonarista. O texto é péssimo, pessimamente escrito, só tem importância, e é significativo que assim seja, por haver sido compartilhado pelo presidente, mas eu me dei o trabalho, publiquei lá no blog, eu me dei o trabalho de destrinchar parágrafo a parágrafo esse escrito, né? E eu queria destacar especificamente o conteúdo logo do primeiro. Você falou no último, que fala sobre o céu, né? Se você está comprado de governo Bolsonaro e de bolsonarismo, venda. O rapaz parece um agente do mercado financeiro, porque essa linguagem é do mercado financeiro. O mercado financeiro foi um dos que comprou o Jair Bolsonaro. Em certo sentido, fiador do governo Jair Bolsonaro em termos de responsabilidade. Comprou a ideia liberal do Paulo Guedes e, a rigor, em determinado momento, o mercado financeiro, de modo geral, com exceções, aderiu ao governo Bolsonaro. Não à toa está aqui o Paulo Portinho dando a sua contribuição. O primeiro parágrafo diz o seguinte, rapidamente, pessoal: temos muito para agradecer a Bolsonaro. Bastaram 5 meses de um governo atípico, sem jeito, com o Congresso, de comunicação amadora, para nos mostrar que o Brasil nunca foi e talvez nunca será governado de acordo com os interesses dos eleitores, sejam eles de esquerda ou de direita. Esquece o centro, né? Que é significativo também no momento de polarização. E aí eu queria destacar alguns trechos aqui e fazer uma decodificação de conteúdo. Ele fala em 5 meses de um governo atípico. O que isso quer dizer? É um eufemismo para disfuncional, travado, sem projeto, um governo que se lançou a tal guerra cultural, fez disso motor do Estado e que se orienta sob a palavra da teoria da conspiração. Esse texto tem ele é triste, ele é melancólico, ele é trágico, ele é horroroso, mas ele tem um conteúdo conspirativo. Aí ele fala que o governo é sem jeito com o Congresso. Veja, o presidente compartilhou isso. O que é sem jeito com o Congresso? Significa hostil à atividade política, disposto ao choque institucional permanente, aquilo de que falo sempre aqui, com o poder da República, com o parlamento, que é o fundamento da democracia representativa, que esse pessoal não aguenta, esse pessoal não suporta a democracia representativa. O que mais? Comunicação amadora, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, porque a comunicação amadora nada mais é do que aquilo até ontem aludido como a razão de sucesso do Jair Bolsonaro. A razão de ascensão do Jair Bolsonaro não era isso? A comunicação amadora, direta com o povo, por meio da qual haveria uma união permanente, governante e povo, para comprimir, para emparedar os poderes intermediários, no caso, o Congresso, e fazer avançar a agenda virtuosa bolsonarista. Tudo isso, nesse texto aqui, compartilhado pelo presidente da República, esse texto decreta a falência. Com um atraso de alguns meses, seria o equivalente a, finalmente, o presidente haver sido moído pela máquina de moer do establishment. Não é isso, pessoal? Eu fico tentando encontrar método nas coisas. Nesse caso, não. A não ser que nós pensemos na manifestação do dia 26, que é importante para o bolsonarismo, né? Essa a que a Vera fez referência contra o Centrão, a partir de um presidente da República que está com a visão deturpada do processo político. Aliás, ele tem a visão deturpada do processo político, inclusive estando fora do Brasil, imaginando uma conflagração maior, talvez, do que existe e apelando para a mobilização popular em sua defesa. Talvez o método passe por aí, seria consistente com o bolsonarismo, mas no final das contas, o que o compartilhamento de um conteúdo como esse expressa é fraqueza, é incompreensão, é falta de meios, é uma leitura precária da realidade, porque o que o sujeito está dizendo aqui
o que ele faz aqui é um agradecimento ao presidente da República por não haver feito nada, né? Quer dizer, precisamos agradecer, veja a mente bolsonarista, precisamos agradecer o presidente por não ter feito nada ou por não ter conseguido fazer nada. E não ter conseguido fazer nada é a expressão da impossibilidade de governar, ou seja, o modus operandi do bolsonarismo é travado pelo sistema e é a exposição disso, que é a desgraça brasileira, que o sujeito agradece. Diz o seguinte aqui, os trechos são muito importantes, todos nós sabíamos disso, das dificuldades, mas queríamos acreditar que era só um efeito de determinado governo corrupto ou cooptado. Na próxima eleição, que foi essa, 2018, tudo poderia mudar, com um mito. Infelizmente não era isso, não era pontual. Bolsonaro provou que o Brasil, fora desses conchavos, que essa concepção de corporação e conchavo é aquilo mesmo que criminalizou a ideia de articulação política, né? Quer dizer, a relação com as demais instituições da República, isso é tido como conchavo. E em função disso, o governo, o Brasil é ingovernável, segundo o texto. Isso é maravilhoso, porque cria uma espécie de virtude caótica, né? E de expressão imediata. Em 5 meses, então, o Bolsonaro provou que o Brasil é ingovernável. E agora? Aí eu pergunto, e agora? Faltam 3 anos e 7 meses. Qual é o próximo ponto? Qual é o próximo ponto a ser provado? O que se vai provar agora? Quer dizer, eu devo agradecer ao presidente por ter endossado o texto de um celerado, que poderia ser muito bem o Jânio Quadros inculto, e que expressa indulgência para com o presidente. Eu devo ter pena do Jair Bolsonaro? Ele foi obrigado a ser presidente da República? Será que não fica claro o grau de irresponsabilidade contido nesse texto aqui, uma vez compartilhado pelo presidente? É inacreditável, é mesmo inacreditável, mas não é inacreditável, é o bolsonarismo.